Irmãos, eu quero começar com vocês hoje essa série aqui, olha. Diga assim comigo: ativando uma vida de oração. Quem estava na conferência 2 semanas atrás, nós percebemos que o nosso presidente internacional, o pastor Paulo Jeff, a primeira pregação da conferência, não foi isso, pastor Angélica? Ele pregou sobre oração. A gente teve no outro dia um pastor muito abençoado, o pastor Valmir Santos, lá de Vitória do Espírito Santo, também ministrou sobre a oração. Então, foram palavras que nos abençoou muito. E eu estava analisando esses dias, a Bíblia Sagrada, metaforicamente, ela é como se fosse um oceano. Gente, no oceano tem muita água ou não? E às vezes um esboço, uma pregação como essa aqui, equivale a um balde com água. O que isso quer falar? Eu posso tirar milhões, trilhões de baldes de água do oceano e o oceano nunca secar-se-á. Então, o nosso desafio como pregadores é o seguinte: meu Deus, já que o oceano é infinitamente impossível de secá-lo, como é que eu posso fazer para tirar os baldes de águas corretos para a tua igreja ser alimentada? Então eu fico geralmente nessa situação: meu Deus, o que é que a gente pode pregar? Eu quero falar sobre isso, mas eu sinto que o Espírito Santo fala: não fala sobre isso, fala sobre isso aqui. Então nós queremos pregar durante hoje, dia 8, dia 15, pelo menos 3 domingos, sobre uma série intitulada Ativando uma Vida de Oração. E isso aqui é muito forte, porque, meus irmãos, nós vamos ter um período muito forte de oração nesse mês de setembro. Aliás, a gente não quer ser simplesmente teórico, nós queremos começar a praticar isso de maneira mais clara. Então, Deus estava me dando uma estratégia esses dias, durante todo o mês de setembro, todo setembro, nós vamos oportunizar para quem quiser estar comigo. Nós vamos estar nas segundas e sextas, começa de amanhã, às 6:30 da manhã. Quem quiser, eu vou mandar um link naquela linha de transmissão que eu tenho, vou mandar um link, quem quiser você vai clicar. Nós vamos orar até 6:50, pouco tempo, somente 20 minutos, porque eu sei que todo mundo tem que se arrumar para trabalhar, mas quem quiser, nós vamos mandar. E quando você entrar, eu não vou estar lá, que nem a gente faz na EMP não, oi, boa noite, não, você vai entrar, já estamos orando, só aceita, é um momento de oração. Então a gente vai começar isso amanhã, e vamos estender até o final do mês de setembro, para a gente poder praticar, não só pregar sobre isso, não só comentar isso nos lives, mas exercitar como igreja, em nome de Jesus. Então separe, se você quiser, amanhã, 6:30 da manhã, vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Mas olha só, eu lembro, pelo menos a minha mãe conta essa história, querida pastora Angélica, diz que quando eu tinha, acho que 3 anos de idade, naquele tempo a gente tinha muito vigília, né, no Pará, pastora Angélica, a gente já estava na obra missionária, e aí ela conta que a gente passava a noite orando, e eu tinha 3 anos de idade, então eu orava com muita intensidade, que eu sempre fui meio apresentado, né, orava bem alto e tudo. Aí amanheceu outro dia, eu falei assim para o irmão José, que era um obreiro que trabalhava com a pastora Angélica, falei assim: irmão José, o senhor lembra aquele que orava bem alto na vigília? Aí ele falava assim: sim, pastor. Quem era? Eu falava: era eu. Então, eu estou falando sobre isso aqui, mas Deus falava assim comigo: Watson, você precisa voltar com mais intensidade, você precisa ser mais intenso, você precisa me buscar mais. Então, meus irmãos, orar não é fácil, exige renúncia. Certa feita, um irmão que também trabalhava com a gente na obra missionária lá no Pará, ele fala que ele decidiu ter uma vida de oração mais focada, e ele fala que ele acordou com tanto sono, e aí ele foi para o sofá dele, e no sofá ele se colocou de joelho, se debruçou sobre o sofá e começou a orar. Isso era de madrugada. Quando foi de manhã, o sol estava alto, ele acordou todo babado, falando: sofá, sofá, sofá. Então observe que sofá, melhor dizendo, que orar não é algo muito fácil, exige renúncia da gente. No sermão de hoje, nós vamos esboçar aqui 10 exemplos de pessoas que oraram no Velho Testamento. Então, a nossa apresentação hoje vai ser pautada em episódios do Velho Testamento. Claro que eu só escolhi 10, existem centenas que a Bíblia demonstra que oraram, a gente escolheu 10 para poder trabalhar.
O meu intento hoje não é fazer uma exegese, uma aplicação, uma exploração profunda de cada texto. A gente só quer simplesmente citá-los e listá-los aqui nessa tarde. Mas eu entendo também que as mudanças acontecem em nossas vidas de duas maneiras. Primeiro, quando a gente é conscientizado. Ninguém muda se não for conscientizado, sim ou não, gente? Tem que ter uma conscientização, tem que perceber, poxa, eu preciso mudar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é quando eu decido mudar. Então, para mim orar mais, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perceber, meu Deus, eu estou distante de Ti. Eu preciso orar mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, agora já que eu percebi, eu vou orar mesmo, porque isso é o segredo de virar chave. Meus irmãos, a prática da oração tem sido o exercício espiritual mais negligenciado, apesar de ser um ministério direcionado para todo cristão regenerado. É possível, por exemplo, alguém pastorear sem ouvir a voz de Deus. É possível alguém liderar qualquer ministério na igreja sem ouvir a voz de Deus, sem orar. É possível fazer qualquer coisa para Deus, cantar, sem orar. Basta eu ser um bom músico, posso chegar, tocar, está tudo certo. Eu posso fazer sem Deus. E isso que é o problema de hoje. É que nós nos acostumamos a fazer as coisas só através da tecnicidade, daquilo que eu sei, dos dons que eu tenho, dos talentos que eu tenho. Então eu perdi essa dependência de Deus. Então olha só, existe uma tendência hoje, no modo geral na igreja, de as pessoas estarem muito preocupadas com a capacidade e com o talento. Estão muito preocupadas, por exemplo, com a formação acadêmica. Estão muito preocupadas com toda um arcabouço bíblico-teológico. E existem até algumas igrejas, por exemplo, dentre elas, chamadas de igrejas reformadas, onde, para ser pastor, tem que ser teólogo. Então, faz-se um crivo muito forte no que diz respeito ao campo acadêmico, mas muitas vezes é impossível, é difícil de mensurar a vida de oração daquele pastor. Eu estou falando isso aqui, não estou criticando a academia, eu tenho 4 faculdades, uma delas é teologia, não estou criticando isso, é importante sim, mas é importante sobretudo, nós temos uma vida de oração. Então quando a igreja se preocupa só com a questão da formação acadêmica, esquece da oração, a gente vê muitos como se fossem muitos púlpitos, como esse aqui, é ocupado por profissionais do evangelho. São preparados, são catedráticos, falam bem, são entendíveis, mas eles não têm uma vida de oração. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Eu estava pesquisando esses dias sobre oração. As melhores igrejas da Coreia do Sul, as melhores, as maiores, eles têm diariamente culto de oração, das 5 às 6 da manhã. Todos os dias, 365 dias por ano, oração na igreja. Eu estava pesquisando também o livro do pastor Valmir Santos, que eu estou lendo esse livro muito forte, um livro intitulado Ativando o Lugar da Oração. Ele fala que na China existem mais de 2.000 igrejas orando todos os dias, dia e noite. Ele disse que na Indonésia, que é um país de muitos muçulmanos, lá existem mais de 40 torres de oração 24 horas por dia. Então nós temos que entender a importância da oração. Então a oração, meus irmãos, não é o que nós falamos. Até mandei hoje na linha de transmissão para vocês, acho que vocês receberam essa frase. Não é o que nós falamos, ou as respostas que nós recebemos, mas sobretudo tem a ver com a gente entender a importância da presença, da comunhão com o Espírito Santo. Diga assim, o mais importante é a presença, é a comunhão com o Espírito Santo. Eu quero ver com você então agora os exemplos que nós selecionamos para hoje, pessoas que oraram no Antigo Testamento. A primeira pessoa é Abraão. E se você for perceber, no Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Abraão intercede por Sodoma. O seu sobrinho Ló morava em Sodoma. Sodoma era uma cidade voltada para a pornografia, para os distúrbios sexuais, a homossexualidade. Então, agora Abraão ora para Deus não destruir Sodoma. E ele começa a orar, Deus, se tiver 50 pessoas, Deus fala, eu não vou destruir. Deus, se tiver 45 justos, eu não vou destruir.
Se tiver 40, não vou. 30, não vou. 20, não vou. 10, não vou. E parece que Abraão perde agora o entusiasmo de perguntar: Deus, e se tiver só 5 ou 4? Que era exatamente Ló e suas 2 filhas, ou 3. E aí você observa que Abraão está intercedendo, conversando com Deus. Mas também Abraão, ele orou, veja comigo no telão agora, Gênesis 20. No versículo 17 ele vai dizer, o texto vai dizer: e orando Abraão, diga assim, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Irmãos, esse aqui, de maneira muito clara, é a primeira demonstração bíblica de milagre. Abraão ora por Abimeleque, e a sua mulher pode agora ter, e servos podem ter filhos, porque naquele tempo a esterilidade era uma vergonha social, gerava transtornos emocionais, gerava rupturas familiares. Então Abraão ora e Deus cura a esposa de Abimeleque. Um segundo exemplo de pessoas que oraram no Velho Testamento, Eliezer. Quem foi Eliezer? Eliezer era um servo de Abraão, era um funcionário de Abraão. E é interessante que Abraão percebe que Isaac, agora seu filho já é nascido, já é um homem feito, e ele fala o seguinte: olha, Abimeleque, eu quero que você me ajude, buscando nas minhas terras, na minha família, longe de onde Abraão morava, uma esposa para o meu filho, Isaac. O que que Eliezer fala? Vamos ler o texto aqui agora no telão. Gênesis 24, 12 a 14, ele diz: e disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, diga assim comigo, rogo-te. Um dos sinônimos para oração é rogar, suplicar, pedir, rogo-te, ou seja, eu te peço, eu oro, que me acudes hoje, use de misericórdia para com meu senhor Abraão. Eis que estou de pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens descem dessa cidade para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me disser, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja aqui designar-te para o teu servo Isaque, e nisso virei que usar-te de misericórdia e bondade para com meu Senhor. Você conhece a história, que depois desce Rebeca, e exatamente Rebeca tem a generosidade de dar água para Eliezer e toda a sua comitiva. Irmãos, se você for estudar, um camelo bebe em torno de 200 litros de água. Vem uma comitiva de camelos de homens. Naqueles tempos, se a gente for olhar, por exemplo, os nossos avós, como é que a gente puxava água no passado? Eram cacimbo e poços, né? Tinha uma gangorra, é isso? Gangorra que a gente jogava e puxava assim, e a água pegava de balde por balde. Se fosse, a gente não sabe como era o tempo de Abraão de tirar água, mas se fosse nesse tempo os nossos avós, por exemplo, aí talvez há 100 anos atrás, quantas horas essa moça puxou água para matar a sede daqueles camelos que bebiam 200 litros. Então você conhece a história que a Bíblia diz que isso aconteceu, e depois Eliezer traz Rebeca para que possa se casar com Isaac. Então observe, numa missão de arrumar uma esposa para o seu patrão, ele reconhece: Deus, eu rogo-te que o Senhor me acuda, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude nessa missão. Então esse homem é um exemplo de oração. O terceiro exemplo de oração é o próprio Isaac. Veja comigo, por favor, Gênesis 25, 21, o texto vai dizer o seguinte, olha: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o que, gente? Estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Sinônimo para concebeu, ficou grávida. Observe, agora, mas o Olson, Isaac orou quantos anos? Ninguém sabe, mas ele esperou 20 anos. Quando você vê a história, Isaac casou com 40 anos e só teve filhos aos 60 anos de idade. 20 anos que esperou. Esse aqui é um dos pontos de oração, saber esperar. 20 anos que perseverou e que orou, e Deus ouviu a oração de Isaac. Isso aqui é muito, muito, muito forte. Um outro exemplo, meus irmãos, é Raquel. Quem era Raquel?
esposa agora de Jacó. Quem era Raquel? Era nora de Isaac. E a Bíblia diz que Raquel também era estéril. E no versículo do capítulo 30, ela chega para o seu marido Jacó e fala assim: Jacó, me dá filho, senão eu morro. Jacó fica revoltado. Você acha que eu sou Deus? Você acha que eu posso dar filho para você? Mas ela ora, capítulo 30 do Gênesis, versículo 22, ela vai dizer, o texto vai dizer: lembrou-se Deus de Raquel, diga assim comigo, ouviu-a e fez fecunda. Meus irmãos, isso aqui é muito claro, porque existe poder em nossas orações, amém ou não, gente? A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquela mulher aflita, aquela mulher desesperada, aquela mulher rejeitada na sociedade, discriminada talvez, angustiada. Você vê os versículos anteriores que ela dá suas concubinas a Jacó, vai tendo filho aí. Ela clama, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dela. Então, mulheres, continue orando, mulheres, continue clamando. Deus ouviu Raquel, Deus vai ouvir você em nome de Jesus. Um outro exemplo aqui é o Jacó agora. Jacó, você vai ver comigo, por favor, o texto de Gênesis 32, nos versículos 9 a 11. A Bíblia diz que: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: toma a tua terra e a tua parentela, torna, melhor dizendo, e te farei bem, sou indigno de todas as misérias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Agora são 2 bandos. Ele fala que ele continua orando: suplica, livra-me, Senhor, suplico das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Você conhece a história que quando o Jacó, ele toma a bênção do primogênito do seu irmão Esaú, então existe uma ruptura familiar, e agora Jacó vai embora, e a Bíblia diz que ele passa 20 anos fora, mas Deus manda ele volta para a tua terra, mas ele está voltando agora com 2 mulheres, Lia e Raquel, e com muitos filhos, com muitos animais, com servos, com muita gente, uma comitiva grande, mas agora ele está angustiado, fala: meu Deus, só mandou eu voltar, e agora o que eu faço? Esaú talvez está rancoroso ainda, talvez Esaú está muito revoltado ainda, não me perdoou, talvez Esaú está com seu coração em chamas de ódio, por aquilo que eu fiz, e ele vai a Deus e fala o seguinte, a Bíblia diz, a primeira parte do versículo diz: e orou Jacó. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Toda vez que a gente estiver diante de uma situação difícil, de um problema difícil, talvez diante de uma situação inquietante da minha alma, eu tenho que buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que no capítulo 32 ainda, você vai estar lendo depois se você quiser, que a Bíblia diz que ele passou a noite toda orando com o anjo, abraçado com o anjo, lutava com o anjo a noite toda. O anjo falava: me solta. Ele: não te solto, eu não te solto, eu persevero na oração, eu persevero buscando, me ajuda, eu preciso, a noite toda. Olha que coisa forte. Você conhece a história? Deus livrou esse homem. O seu irmão chega, o seu irmão abraça-o, beija-o, choram copiosamente, fala: meu irmão, saudade de você, olha, você seja bem-vindo. Você sabe que Deus deu uma direção para Jacó ir para outro local, mas ele conseguiu ver seu irmão face a face, não teve morte, não teve acidente, não teve agressão, porque esse homem entendeu a importância de orar. Diga assim: eu preciso aprender a orar. Um outro exemplo que nós podemos observar é Moisés. Veja comigo no telão, Êxodo 5, versículo 22, o texto vai dizer: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste?
Você observa que primeiro Moisés não queria assumir a missão de levar o povo do Egito à terra prometida. Mas depois que ele assume essa missão, que ele se posiciona como líder de Israel, agora ele começa a ter amor pelo povo. Agora ele começa a ter carinho pelo povo, começa a amar, e Deus começa a ver o povo rebelde, o povo fora, pisando na bola, errando, os revoltados contra Deus. Deus fala o seguinte: olha, Moisés, chega, eu vou destruir esse povo, eu cansei desse povo. Moisés fala: oh Deus, tem misericórdia desse povo, oh Deus, tem misericórdia dessa gente. Que coisa forte. Podemos observar também, ainda sobre Moisés, Deuteronômio capítulo 9, versículo 22, no telão também. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Moisés sobe 40 dias de jejum e oração, se devotando a Deus, buscando a Deus. Fica o seu auxiliar, o seu porta-voz, com o povo embaixo, 40 dias. E aquele povo fala para Arão: Arão, olha, Moisés não vai voltar não, Arão, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente poder cultuar. E Arão fala o seguinte: tudo bem, tragam os ouros, trazem as joias, que eu faço. Ele faz aquele bezerro de ouro, e o povo começa a adorar, o povo começa a se devotar àquelas imagens de ouro, e Deus se revolta contra Arão. E aqui nós vemos um homem chamado Moisés, falando: eu orei por Arão, eu coloquei Arão diante de Deus. Deixa eu lhe perguntar, você tem colocado as pessoas diante de Deus? Quem que você tem orado? Por quem você tem orado? Por quem que você tem... Olha só, irmãos, talvez, pensa comigo, o cara está 40 dias jejuando com fome, dia e noite, chega embaixo da bagunça, talvez fosse nós, falava: Deus, é tarde, pode mandar logo, viu? Manda fogo, queima tudo. Mas ele ora pelo seu irmão. Ainda sobre Moisés, capítulo 9, 25 e 26, prostrei-me perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Portanto o Senhor dissera que queria destruir, que vos queria destruir. Ele mais uma vez fala: orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Mais uma vez, no mesmo capítulo, ele se prostra e fala: Deus, não faça isso. Irmãos, você vê, por exemplo, também no capítulo 33 de Êxodo, versículo 15, ele fala: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faz sair daqui. Observe, por vários momentos, esse líder chamado Moisés é um homem de oração. Ainda falando sobre ele, a gente pode ver alguns outros exemplos, como Moisés orou por Faraó e pelos egípcios. Moisés, por exemplo, ele intercedeu pela sua irmã Miriam. Miriam se revoltou contra Moisés, contraiu uma lepra. Ela fica 7 dias fora do arraial, porque estava imunda, para não contaminar ninguém. E a Bíblia diz que Moisés ora e Deus cura Miriam. Você observa também, por exemplo, Moisés orando pelo povo, como a gente leu aqui agora. Nós lemos, por exemplo, ele orando pelos espias, quando voltaram lá da terra prometida. Você vê, por exemplo, ele orando para que Deus pudesse curar o povo que era picado por aquelas serpentes venenosas, em várias facetas. Moisés está diante de Deus como o quê? Um grande intercessor. A pergunta é: qual é o nosso nível de oração? Isso aqui é muito forte. Um outro exemplo de oração que nós podemos analisar nessa tarde: Josué. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Isso aqui é muito forte, porque a Bíblia diz, de Josué 10, versículo 13, não vai estar no telão, mas o texto diz que ele orou, e a Bíblia diz que o sol parou por quase um dia inteiro. Meu Deus, eu oro que o sol pare agora. Para que isso? Por que? Qual a causa disso? Deixa eu explicar aqui para você. Josué era um grande general, era um grande homem de luta. Ele estava lutando contra os seus inimigos, os amorreus, e a batalha estava feroz, voraz. E a gente entende, alguns comentaristas falam que era muita luta, eram muitos inimigos. Então, se o sol baixasse, escurecesse, aqueles inimigos iam para as tocas,
se reorganizavam como exército e voltavam depois fortes e poderia vencer o povo de Israel. O que o Josué fala? Deus, eu não quero dormir hoje sem vencer essa gente. Então o que eu peço? Segura o dia. E a Bíblia diz, você pode ver depois Josué capítulo 10, que o sol parou por quase um dia. Vamos analisar como se fosse, sei lá, vamos conjecturar aqui, 3 horas da tarde. Ficou lá. 3, não baixa o sol. Os teus 5, 7, 8, 9, 10, o sol não baixa. Por quê? Porque ele orou para que pudesse vencer os seus inimigos. Gente, olha que tantos milagres quando alguém decide orar. Um outro exemplo, veja no telão comigo, um rapaz chamado Manoá. Diga assim comigo, Manoá. Se fosse lá no Pará, você estava falando, lá tem muito negócio de mano, né? Mano, mana, não é mano, não é Manoá não. É Manoá, é o nome de um sujeito. Esse cara aqui, ele foi o pai de Sansão. Essa história é muito linda, você pode ler depois em Juízes capítulo 13. A Bíblia diz que chega o anjo do Senhor e fala para a esposa de Manoá. Ele fala, olha, você vai ser mãe. Essa mulher desesperada corre, a mulher não tinha filhos. Chega e fala para Manoá, olha Manoá, alguém me disse que eu vou ser mãe. O que Manoá faz? No versículo 8, capítulo 13 do livro de Juízes. Ele fala, então Manoá orou, diga-se comigo, orou. Fala com fé, orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Meus irmãos, só isso aqui dava uma mensagem toda. A confiança desse homem de orar, e ele tinha certeza que a mulher ia ter o filho. Então, tipo assim, olha, eu já acredito na promessa do anjo, ela vai ter filho mesmo, vamos ficar grávidos, mas eu só peço que ele volte, porque eu quero exatamente entender como é que eu vou proceder na criação desse menino. Isso aqui é muito forte. Você conhece que, se você continuar os versículos 9 em diante de Juízes capítulo 13, você vai observar que Deus orienta, o anjo volta de novo, ele volta para a mulher fala, olha, meu marido quer falar contigo. Ele se encontra com o anjo, pega todas as diretrizes, uma delas, olha, o menino vai ser nazireu, não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho, a cachaçazinha, não pode comer comidas imundas, ele vai ser consagrado para Deus. Então ele recebe aquela orientação, mas observe, o veículo da concretização de tudo isso, meus irmãos, chama-se o quê? Oração. Uma outra pessoa do Velho Testamento que orou é uma mulher chamada Ana. Diga assim comigo, Ana. A Bíblia diz que 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma. Sabe, irmãos, todos nós já ficamos com amargura de alma aqui. Sim ou não? Quantas vezes? Aliás, não quero mudar o assunto aqui não, mas eu vou para Salmo 42, versículo 12, o salmista fala, porque te perturbas, ó minha alma, porque tu ficas inquietas dentro de mim. Todo mundo um dia teve a alma perturbada, aflita, angustiada, triste, rasgada, decepcionada. Ana estava nessa situação aqui, e a Bíblia diz que ela está com sua alma amargurada. Mas o que ela faz diante dessa amargura? A Bíblia diz que ela orou ao Senhor. Diga assim, orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. Os versículos seguintes, você observa, no versículo 13, parte B, e versículo 14, chega o profeta, o pastor Eli. Fala o seguinte, mulher, tu estás aí tanto tempo, que ela estava só assim, talvez, ó. Não saía som, só gesticulações verbais, orando, horas e horas. E ele fala o seguinte, mulher, tu estás bêbada, vai embora, mulher.
E você observa no versículo seguinte que ela fala o seguinte: ó, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher aflita de coração, eu estou aqui, meu Senhor, buscando o meu milagre, eu estou aqui, homem de Deus, clamando a meu Deus por uma intervenção. Que exemplo forte, gente. Isso aqui é muito forte. Vamos para o versículo 20, 1 Samuel 1:20. A Bíblia diz que o profeta liberou sobre ela a palavra: vai para casa, você vai, daqui 1 ano você vai estar aqui. Versículo 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, e o qual chamou o quê? Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Diga assim: do Senhor o pedi. Ah, meus irmãos, versículo 27 ainda do primeiro capítulo de 1 Samuel: por este menino orava eu. Ela está falando agora ela volta para ele, ela fez um voto: Deus, o Senhor me der um filho, eu vou trazer esse menino para poder ser obreiro aqui na Paz Church da Paraíba. Amém? Eu vou entregar esse menino. Então ela volta com o menino agora, depois de desmamar talvez 3 anos, possivelmente 3 anos, ela volta com o menino, ela fala o seguinte: este menino orava eu. Agora está falando para ele: e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Sabe o que aconteceu? Ela entrega o filho sob a tutela do profeta Eli. Mas o capítulo 2 de 2 Samuel 2, 20 e 21. 1 Samuel ainda, tá? Eu coloquei 2, mas é 1 Samuel. Ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filho desta mulher, em lugar do filho que devolver ao Senhor. E voltaram para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve quantos filhos, gente? 3 filhos e 2 filhas. E o final do versículo 21, e o jovem Samuel, já agora um jovenzinho, crescia diante de Deus. Essa mulher entendeu que o segredo da vitória está o quê? Diante da oração. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente está angustiado, e às vezes eu não sou contra tratamento medicamentoso, não sou contra a gente procurar ajuda psicológica, isso faz parte do processo, mas muitas vezes o grande erro não é em eu não procurar, é que eu não procuro Deus primeiro. Essa mulher não procurou ninguém, ela procurou Deus. Então às vezes eu esqueço de Deus, eu nem oro, eu vou atrás dos remédios das farmácias, eu vou atrás de quem, eu quero a minha resolução com terceiros. E talvez Deus está do meu lado falando o seguinte: filho, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te dar a resposta que você precisa. Quem está comigo aqui? E por último, eu quero falar sobre o Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel 3, versículo 10, você vai entender que o contexto fala de que Eli já é velho, seus filhos não conseguem absorver sua conduta espiritual, e começa a fazer destroços em Israel, bagunçando os sacrifícios, roubando as ofertas, fazendo imoralidades. E a Bíblia chega agora, o anjo chega para Samuel, começa a conversar com Samuel. 1 Samuel 3,10, então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele te respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Isso aqui é uma oração. Deus fala e eu escuto. E eu digo para Deus: Deus, pode falar comigo, eu quero te ouvir, eu estou pronto para te ouvir. Irmãos, Samuel ainda era menino, era inexperiente, era muito jovem, talvez um pré-adolescente, mas ele já conversava com Deus. Deus quer contar, meus irmãos, seus segredos para nós. Ele quer contar segredos para quem está disposto a ouvir. E onde é que esses segredos são contados? Na minha conversa com Ele. Observe, se Samuel não tivesse disposto, fala: Deus, eu quero te ouvir. Se não tivesse disposto, Deus não daria a mensagem. Qual era a mensagem? Diga para o seu pastor, diga para Eli,
que Eli vai ser tirado do trono. Ele não vai ser mais sacerdote. Que os seus filhos estão pisando na bola. Ele transmite a mensagem. Mas esse Samuel, em alguns outros momentos, vamos estar vendo aqui agora, ele agora se intercede pelo povo. Veja comigo 1 Samuel 8:6, porque esta palavra não agradou a Samuel. Porque disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel fez o que, gente? Orou ao Senhor. Passaram-se os anos, Eli morre, Samuel estabelece o seu ministério eclesial em Israel. E agora também os seus filhos não andam no mesmo padrão que ele anda. Repete-se a mesma coisa, viu? Os mesmos problemas dos filhos de Eli são os mesmos problemas dos filhos de Samuel. E o povo fala o seguinte: olha Samuel, você é um homem de Deus, mas os teus filhos não andaram na mesma conduta tua. Então nós queremos ser iguais às nações, iguais aos outros povos. Nós queremos também ter uma monarquia aqui em Israel. E a Bíblia diz, a gente lê o texto aqui agora, que Samuel, isso não soou muito bem para ele. Não foi uma informação muito palatável. Nem morri ainda, os caras querem me tirar, meu Deus, não sou bem. Mas diante daquele desconforto, a Bíblia diz que ele ora. Vou orar. O que Deus tem para mim poder decidir? Ele ora e Deus dá a direção a ele a fazer o que o povo estava falando. Mas ainda em 1 Samuel 12:23, é o último versículo de hoje, a Bíblia diz que o próprio Samuel falando: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Qual era o pecado? Se eu deixar de orar por vocês, se eu deixar de ensinar para vocês o caminho bom e direito. Amados, vocês recebem mensagens minhas semanalmente aqui, naquela linha de transmissão que eu tenho. Eu pego meu celular todos os dias, Deus é testemunho, baseado nesse versículo aqui. Eu vou lá, clico na linha de transmissão, eu vou lendo o nome de tudinho. O Márcio, o Rafael, a Elisa, Jesus, o André, Cleófas, Senhor, abençoa, orando de um por um, porque nós entendemos que deixar de orar pelas pessoas é um pecado. Deixa eu lhe perguntar, você tem pecado em relação a isso? Você tem orado pelas pessoas? Samuel entendeu a importância de orar. Para a gente chegar à conclusão, todos esses exemplos de personagens bíblicos buscaram Deus através da oração. Eles entenderam que, diante das dificuldades mais desafiadoras, a oração era um veículo de resolutividade. Nós vemos, meus irmãos, que Deus respondeu às orações de cada um deles de maneira singular. Teve que existir perseverança para Isaac por 20 anos, casado, esperando que a sua esposa lhe desse filho. Perseverou, teve que ter fé, mas obteve a vitória. Claro que nós vamos pedir, nós vamos ter que interceder, nós vamos clamar, nós vamos suplicar com certeza. Mas o próprio Jesus nos ensinou que é importante a gente continuar perseverando. Por que é importante a gente continuar perseverando? Porque a oração, meus irmãos, ela tem que passar da obrigação para o deleite, para a intimidade. E para a gente finalizar, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Diga assim comigo: imutabilidade. O que é isso? Deus não muda. O mesmo Deus que operou milagre em 10 personagens listados aqui hoje, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que esse Deus é o mesmo, diga assim comigo, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo de amanhã. Ele não muda. Eu quero que você tenha fé, que nós precisamos orar para que possamos ser vitoriosos. Fique em pé, em nome de Jesus.